Sou seu irmão em Cristo, João, e hoje venho conduzir uma oração para você que busca proteção, cura, restauração e milagres. Feche os olhos por um instante, respire fundo, deixe suas preocupações diante do Senhor e permita que a paz comece a envolver seu corpo e sua mente. Se você puder, permaneça até o fim desta oração. Se este tempo tocar o seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like para que mais corações encontrem consolo. Agora, com o coração aberto, venha comigo entregar tudo nas mãos do Senhor. Senhor Deus, meu Pai, venho a Ti agora com a respiração ainda marcada pela pressa do dia e com os desejos que não consigo colocar em palavras. Eu me aproximo de Ti sabendo da Tua grandeza e da Tua ternura, e peço que o Teu Espírito venha antes de mim, preparando este lugar dentro de mim onde só Tu habitas. Eu entrego a Ti meu cansaço, eu entrego a Ti minhas dúvidas, eu entrego a Ti meus pequenos e grandes medos. Toma cada uma dessas inquietações como um filho que volta ao colo. Envolve-me com o Teu abraço que é mais real do que eu posso sentir com as mãos. Envolve-me com a Tua presença, que acalma como um cobertor de luz, cobrindo toda a minha alma. Pai, eu agradeço pelas portas que já abriste, mesmo pelas portas que eu não vi se abrirem. Obrigado pelas vezes em que me carregaste sem que eu percebesse. Eu lembro das pequenas vitórias, eu lembro de amigos que ficaram, eu lembro de palavras que acalmaram. Agradeço por cada sopro de vida, por cada batida do meu coração que ainda pulsa esperança. Mesmo quando a noite parece longa, eu reconheço que Tu és a luz que não se apaga. Como diz o Salmo 91, eu confio que há refúgio em Ti. Eu confio que sob as Tuas asas encontro abrigo. Que essas palavras se tornem realidade agora em minha vida. Cobre-me com a Tua proteção, Pai. Senhor Jesus, Filho amado, eu me achego a Ti trazendo minhas feridas. Onde houve dor no corpo, eu peço a Tua cura. Onde houve angústia na mente, eu peço a Tua paz. Onde houve solidão no espírito, eu peço a Tua companhia. Tu andaste entre os aflitos, tocaste os enfermos e restauraste. Eu te trago agora os nomes que tenho guardado. Faça uma pausa e diga os nomes e as dores em silêncio. Eu confio que a Tua misericórdia alcança aquilo que a minha limitação humana não alcança. Toca o meu corpo, Senhor. Toca a memória que insiste em machucar. Toca as raízes da ansiedade e traga libertação. Que a Tua cura seja completa, abrindo caminhos onde hoje vejo bloqueios. Espírito Santo, Consolador, desce com mansidão sobre mim. Sopra sobre minhas palavras, sobre meus pensamentos e sobre cada emoção ferida. Renova o interior do meu coração. Sopra vida nas áreas que hoje parecem secas. Dá-me clareza para ver onde preciso dar um passo, coragem para romper o que precisa ser rompido e serenidade para esperar o tempo de Deus quando for preciso. Ensina-me a descansar em Teu agir, mesmo quando não entendo os porquês. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o coração e a mente daqueles que enfrentam a enfermidade. Eu clamo por libertação dos lares que foram marcados pela violência, pela mentira, pelo abuso do desconhecido. Que a Tua presença entre em cada cômodo como luz que dissipa a escuridão. Liberta famílias de padrões que se repetem de geração em geração. Que o sangue de Jesus, que cobre e lava, seja a barreira contra todo o mal. Eu invoco o poder do Teu nome sobre as situações que parecem maiores do que nós. E peço que a Tua autoridade venha com mansidão e com justiça, restaurando aquilo que foi quebrado. Senhor, peço pelos que perderam o emprego, pelos que se sentem sem rumo, pelos que temem o futuro. Dá-lhes portas abertas, criatividade para reinventar-se, dignidade para viver com trabalho honesto. Envia pessoas que possam estender a mão no momento certo e que a Tua provisão seja vista como testemunho de cuidado. Ajuda-nos a confiar não na segurança deste mundo, mas na fidelidade do Teu cuidado diário. Pai, eu lembro agora dos que estão sozinhos, idosos, viúvos, quem não tem família por perto.
Consola o coração desses que vivem dias com pouca companhia. Traz alguém que traga um pão, uma palavra, um olhar. Usa-me, Senhor, como canal de conforto quando me chamares. Dá-me sensibilidade para perceber quem precisa de uma oração ou de uma visita e coragem para agir com amor prático. Jesus, nosso bom pastor, eu te peço pelas crianças e pelos jovens. Protege as mentes que são formadas agora, guarda os caminhos que se abrem diante deles. Livra-os de influências que desviem do caminho do bem. Que tu sejas para eles fundamento firme, exemplo de amor e fonte de sonho. Dá discernimento aos pais, paciência e sabedoria. E quando houver rebeldias ou escolhas ruins, que a tua graça seja mais forte para reerguer e ensinar. Espírito Santo, opera em nós transformação interior. Que a mudança comece primeiro dentro do meu próprio coração. Transforma meus desejos, alinha minhas motivações ao teu coração. Onde eu me escondo e não trato o que preciso tratar, traz coragem. Onde há um orgulho que impede perdão, poupa-me de mim mesmo e mostra o caminho da humildade. Eu peço que conduzas cada passo que eu der amanhã, dando unção ao trabalho das minhas mãos e alinhando minhas palavras com a tua vontade. Agora, Senhor, eu faço declarações de fé. Eu declaro tranquilidade sobre minha casa. Eu declaro paz sobre minha mente. Eu declaro cura sobre meu corpo. Eu declaro restauração sobre meus relacionamentos. Não é por minha força, é pela autoridade que vem do teu nome. Eu creio que tu és Deus que age, que abre caminhos, que surpreende de madrugada. Eu profetizo esperança para os que creem e descanso para os que se entregam. Que a minha fé seja uma lâmpada que ilumina o meu caminhar. Senhor, guarda meu sono. Quando os pensamentos vierem como ondas, eu os recolho e os entrego em tuas mãos. Transforma cada preocupação em oração e cada oração em paz. Que eu durma como quem confia, sem medo do que virá amanhã. Que eu sinta o teu cobertor de luz envolvendo meu corpo, como um sinal visível do teu cuidado invisível. Que os anjos façam vigília, que o inimigo não encontre espaço para roubar meu descanso. Eu descanso em ti, Senhor, e mesmo que a noite traga lembranças difíceis, eu escolho repousar na tua promessa de presença. Pai, eu apresento também os desejos do meu coração que são silenciosos, sonhos não realizados, talentos adormecidos, o chamado que às vezes parece tímido. Dá-me coragem para responder ao teu chamado. Liberta do medo da exposição. Dá-me humildade para aprender e perseverança para não desistir cedo demais. Que cada pequeno passo seja abençoado e cada tentativa se torne aprendizado. Eu oro pelos que sofrem por falta de perdão. Onde houve feridas de relacionamentos, instrui-nos a primeira atitude do perdão. Sei que perdoar não apaga o passado, mas liberta o coração que carrega a ferida. Dá-nos a força para perdoar uns aos outros, como também fomos perdoados. Que o perdão gere reconciliação quando for possível e traga paz quando a reconciliação ainda não for possível. Senhor, eu clamo por milagres. Não busco sinais vazios, procuro teu agir que transforma vidas. Milagre é o teu nome sobre aquilo que é impossível aos olhos humanos. Eu confesso que creio em milagres, eu espero em milagres, eu declaro que tu és capaz de operar o que preciso agora. Mas entrego esse desejo à tua soberania. Que o teu milagre venha conforme a tua vontade e tempo perfeito, e que eu aprenda a reconhecer a tua mão, ainda que venha diferente do que eu planejei. Eu agradeço porque, mesmo no silêncio, tu ouves. Mesmo nas lágrimas sem voz, tu tens entendimento. Mesmo na dúvida, tu és a rocha onde posso ancorar. Senhor, eu agradeço antecipadamente pelas respostas que virão, pelas portas que serão abertas, pelos testemunhos que nascerão do sofrimento transformado em vitória. Que minha vida seja a ponte para que outros conheçam a tua graça. Pai, agora eu peço por proteção espiritual. Guarda meus pensamentos, meus sonhos, meu íntimo. Que as mentiras que já me foram contadas e que eu acreditei sejam desfeitas pela verdade do teu amor. Que a fé substitua o medo, que a esperança substitua a desesperança. E quando vier a tentação, dá-me força para resistir.
Quando vier o sofrimento, dá-me consolo. Quando vier a confusão, dá-me clareza. Eu peço cuidado especial pelos que cuidam, médicos, enfermeiros, cuidadores de lares, voluntários que oferecem suas horas. Fortalece-os, protege-os, renova suas forças. Que recebam descanso e atenção ao seu próprio bem-estar, porque sem eles muitos não teriam estrada para seguir. Senhor, eu reconheço que há planos na vida que só Tu conheces. Peço humildade para aceitar o que não posso mudar e ousadia para abrir a porta quando Tu a abres. Que eu seja fiel no pouco para ser confiado no muito. Ajuda-me a viver de modo que o Teu nome seja glorificado nas minhas escolhas. Agora eu seguro firme na esperança e repito com firmeza: eu durmo em paz. Deus está comigo. Os anjos guardam os meus caminhos. Eu declaro que a Tua luz me cobre e que nenhuma escuridão prevalecerá onde Tu pões a Tua mão. Eu repito, Senhor, com coração rendido: eu durmo em paz. Que esta confiança se assente em mim profundamente. Senhor, confirma em mim aquilo que já começaste a fazer. Onde houve uma pequena porta que se abriu, que ela se torne passagem. Onde houve uma cura parcial, que ela chegue à completude. Onde houve um diálogo iniciando, que ele se transforme em reconciliação. Eu te peço graças concretas, sinais que alimentem a fé, testemunhos que corroborem o agir do Teu Espírito. Pai, conforme eu me recolho para descansar, peço que a Tua presença continue comigo durante a noite. Que os sonhos que vêm sejam tocados por Ti, que as lembranças sejam curadas e que eu acorde renovado. Se houver decisões a tomar, dá clareza ao amanhecer. Se houver aflições, transforma-as em oportunidade de crescimento. Eu concluo, Senhor, com gratidão e entrego tudo de novo em Tuas mãos. Minha família, meus sonhos, minhas lutas, minhas alegrias. Que a minha vida seja instrumento de paz e que eu possa levar o Teu conforto a outros. Capacita-me a viver com olhos atentos às oportunidades de amor. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, pedindo que o Teu nome seja glorificado em tudo isso. Eu me coloco sob a direção do Espírito Santo e confesso minha dependência de Ti. Eu creio que Tu ouves, eu creio que Tu amas, eu creio que Tu intervens conforme a Tua sabedoria. Ampara-me, Senhor. Amém. Senhor, eu volto a Ti com o coração aberto, pedindo agora por aqueles cujas forças foram roubadas pela ansiedade do dia a dia. Sustenta os que caminham sob o peso do trabalho e da responsabilidade, os que se erguem cedo e se deitam tarde buscando o sustento da família. Dá fruto ao seu esforço, não os deixes correr em vão. Ensina-lhes a administrar com sabedoria o pouco e o muito. Afasta a avareza e planta em seus corações o desejo de partilhar. Pai, eu apresento diante de Ti as famílias fragmentadas. Onde houve frio no lar, envia calor de reconciliação. Onde as palavras feriram, derrama cura. Onde o silêncio tem sido muro, coloca uma ponte de diálogo. Dá aos pais graça para educar com firmeza e ternura. Dá aos filhos mansidão para ouvir e coragem para confessar erros. Que o lar seja santuário onde se aprende a perdoar, onde se celebra cada vitória e se segura a mão na dor. Restaura lares, Senhor, e converta-os em pequenos redutos de amor que refletem o Teu cuidado. Senhor, eu clamo pelos casais que enfrentam traição, frieza e desentendimentos. Dá sabedoria para buscar auxílio, coragem para enfrentar o que fere e humildade para reconhecer fragilidades. Se houver arrependimento sincero, opera a restauração. Se houver caminhos diferentes a tomar, concede paz para decisões sábias. Protege os vínculos que Tu mesmo uniste, guarda-os da tentação e do desgaste do mundo. Renova o afeto onde o amor se tornou costume e reacende o respeito onde há desprezo. Deus de compaixão, eu peço por nossos jovens. Em um tempo de incertezas, dá-lhes identidade sólida em Ti. Livra-os das pressões que deformam o caráter. Afasta-lhes as ideologias que incitam ao orgulho e à violência.
que encontrem mentores que os inspirem a servir, professores que os desafiem a pensar e comunidades que os acolham. Dá-lhes sonhos que honrem a ti e trabalhos que dignifiquem suas mãos. Quando vier o desânimo, mostra-lhes exemplos de perseverança. Quando vier a dúvida, dá-lhes a certeza de que tu caminhas com os que são sinceros. Senhor, estendo as minhas mãos em favor dos que sofrem abusos e violências. Abraça-os agora de maneira sensível e profunda. Dá-lhes voz onde foram silenciados, concede-lhes apoio real e segurança. Traz à luz as injustiças e dá coragem aos que podem proteger. Que haja redes de cuidado, mas, sobretudo, que a tua presença seja o primeiro consolo, curando as feridas que o mundo não cura. Pai, eu oro pelos que estão sem emprego e pelos que contam as moedas ao fim do mês. Abre portas e surpreende com provisões que venham de onde menos esperam. Dá criatividade para reinventar caminhos, perseverança para não se entregar ao desespero e cooperação mútua entre irmãos. Ensina-nos a distribuir com generosidade para que ninguém viva à margem da dignidade. Senhor, eu te peço também pelos necessitados de saúde. Sustenta os que enfrentam tratamentos prolongados, dá mão firme aos profissionais que cuidam e renova os recursos para que o atendimento chegue aos que precisam. Onde há dores sem nome, traz alívio. Onde há diagnósticos sombrios, acende a esperança. Se a cura completa vier segundo a tua vontade, seja feita. Se a cura for parcial, que haja força para continuar. Se o desfecho for repouso final, que haja paz. Consola as famílias que vigiam ao lado de leitos e enxuga as lágrimas que caem à noite. Deus justo, eu intercedo pelos líderes, religiosos, comunitários, educadores, gestores, que têm a responsabilidade de guiar povos e formadores de opinião. Dá-lhes prudência e temor de ti. Afasta o orgulho e a corrupção. Aproxima-os da escuta humilde e da busca pelo bem comum. Inspira decisões que promovam justiça, protejam os fracos e fomentem prosperidade honesta. Se houver líderes que erraram, toca-os com arrependimento e dá aos seus povos sabedoria para aconselhar, perdoar quando for cabível e corrigir quando for necessário. Senhor, eu rogo pela paz nas nações, pelas fronteiras marcadas pelo conflito. Converte corações inclinados à violência. Dá voz a diplomatas e mediadores comprometidos com a vida. Ajuda as igrejas e as organizações a levarem socorro aos deslocados, comida aos famintos, abrigo aos desabrigados. Que a compaixão humana floresça através da tua graça e que os recursos sejam usados para reconstruir, não para destruir. Pai, protege os perseguidos por sua fé. Fortalece-os com coragem que excede suas forças. Dá-lhes sabedoria para testemunhar com prudência e esperança. Que a tua alegria seja sua força, tornando-os luz em lugares de trevas. Se houver prisões, prisão de mente ou de corpo, liberta-os com milagres e com testemunhos que espalhem fé. Deus de amor, eu peço por aqueles que perderam a fé ou que caminham em dúvida. Não permitas que o desânimo defina a sua história. Envia pessoas que vivam o Evangelho com integridade, palavras que não ferem, gestos que acolhem. Que o debate intelectual e a busca sincera encontrem em ti respostas que tragam paz. Que o encontro com a comunidade de fé seja ponte para o reencontro com a tua presença. Senhor, toca os corações dos que têm poder econômico. Dá-lhes sensibilidade para ver além do lucro, para investir em vidas, em educação, em saúde, em casas, em esperança. Que a generosidade brote não por obrigação, mas por compaixão transformada. Inspira projetos que gerem emprego digno e capacitação para os marginalizados. Pai, eu clamo agora por um avivamento pessoal e coletivo. Que os nossos corações não vivam anestesiados, mas ardendo de amor por ti. Dá-nos fome pela palavra, sede de oração e vontade de servir. Purifica-nos das práticas que ofuscam o teu nome e dá-nos ousadia para proclamar o Evangelho com ternura e convicção.
Que a igreja seja sal e luz, sinal visível do teu reino presente. Senhor, fortalece as vocações missionárias, tanto as que partem como as que ficam. Prepara os que enviarás, dá-lhes línguas para falar e olhos para ver as necessidades reais. Protege suas famílias, provê seus meios e reveste-os de sabedoria cultural para não ferir, mas para edificar. Que o testemunho de amor seja sempre o primeiro argumento e que os milagres venham para confirmar a palavra que liberta. Deus, ensina-nos a discipular com paciência. Não busquemos apenas números, mas pessoas transformadas. Dá-nos métodos que edificam, relacionamentos que sustentam e perseverança para acompanhar o crescimento espiritual ao longo dos anos. Ajuda os mais maduros a não desprezarem os mais novos e os mais novos a honrarem os mais velhos. Senhor, eu oro por integridade na pregação e ensino. Livra-nos de manipulações, de promessas vazias e de atalhos que ferem a consciência das pessoas. Que a verdade bíblica seja proclamada com graça e fidelidade, trazendo libertação e não confusão. Dá discernimento aos que ouvem, para que rejeitem o que é enganoso e abracem o que é saudável. Pai, traga refrigério aos corações cansados. Onde há amargura que impede o amor, derrama perdão. Onde há medo que paralisa, concede coragem. Onde há dúvida que rouba a paz, confirma com sinais de amor. Que a tua presença seja tão real que mesmo no silêncio a alma encontre repouso. Senhor, eu apresento a cada pessoa que lê ou ouve esta oração. Abençoa com aquilo que mais necessita. Tu conheces além do que pedimos. Atende conforme a tua misericórdia. Dá discernimento para reconhecer as oportunidades que envias. Concede passos de fé quando a porta se abre. Dá pés firmes quando há tropeços. Agora, Pai, enquanto nos aproximamos de um tempo de meditação e descanso, sela em nós a certeza de que Tu não nos abandonas. Dá-nos sonhos que edificam, pensamentos que elevam e manhãs que tragam novas oportunidades de amar e servir. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Eu renovo minha entrega, que eu viva não para meu próprio proveito, mas para a glória do Teu nome. Molda-me segundo a Tua vontade. Limpa o que precisa ser limpo, acrescenta o que é necessário. Que, em tudo, eu seja reflexo do Teu amor, instrumento de reconciliação e portador de esperança. Em nome de Jesus, que é o bom pastor, eu oro e confio. Amém. Se você orou comigo agora, permita que o silêncio seja morada por um instante. Respire fundo e entregue cada nome, cada medo, cada esperança que trouxe até aqui. Não apresse a presença. Fique à escuta do Senhor que fala no recôndito do coração. Eu creio que Ele ouviu cada suspiro e já começou a trabalhar. Pai, volto a clamar pela presença que cura e que consolida. Toma nas mãos os corações que sangram por perdas recentes, perda de emprego, perda de um relacionamento, perda de um sonho. Dá-lhes entendimento que vai além do imediatismo. Mostra que até as ruínas podem ser terreno para um novo alicerce quando Tu mesmo decides reerguer. Concede, Senhor, portas de provisão que falem de Teu cuidado prático. Abre amizades, oportunidades e caminhos de sustento onde hoje só há incerteza. Senhor, estendo agora a Ti os que vivem sob ansiedade e medo constante. Ensina-lhes a arte de descansar em Ti. Que possam, em noites inquietas, lembrar das promessas que ficam como luz. Toma as mãos dos que lutam contra pensamentos que os esmagam. Dá-lhes profissionais sábios, amigos que caminhem ao lado e a certeza de que não estão sozinhos. Onde há dependência, opera liberação. Onde há compulsões que escravizam, sopre vontade nova e força para passos concretos rumo à liberdade. Deus de justiça, clamo por famílias fragmentadas. Restaura a comunhão onde houve palavras duras, coloca humildade onde há orgulho, concede arrepender-se sincero e ouvir com o coração. Protege as crianças e os jovens, Senhor, que encontrem na igreja, na família e na comunidade adultos que lhes mostrem caráter, ternura e limites cheios de amor. Que os lares se tornem escola de perdão e encontro, não campo de batalha.
Pai, lembro também dos que trabalham com Ti no ministério, pastores, líderes pequenos e grandes, voluntários anônimos. Dá-lhes descanso quando o fardo pesar, clareza quando as decisões confundirem e um renovar do amor primeiro que os chamou. Protege-os de tentação e ego, circunda-os de conselhos fiéis e mãos que os sustentem. Que a igreja local seja um lugar onde a verdade é dita com graça e a graça é vivida com verdade. Senhor, peço por cura para corpos cansados. Onde há doença, toca com tua mão curadora. Dá sabedoria aos médicos, força para os enfermeiros e conforto para as famílias que velam. Que o teu milagre ande ao lado dos meios que ajudaste a criar, e que a esperança se renove a cada pequena melhorança. Para aqueles que sofrem dores crônicas e que já se acostumaram ao desânimo, conceda perseverança e sinais que restaurem fé. Deus da reconciliação, opera nos corações das nações. Que líderes, onde quer que estejam, sejam tocados pela responsabilidade de governar para o bem comum. Dá a quem exerce autoridade sensibilidade para proteger os mais frágeis e sabedoria para planejar o futuro em justiça. Mesmo em lugares de conflito, sê ponte e pacificação. Transforma ódio em diálogo, rancor em processo de reparação. Pai, coloque em nós o zelo pelo perdido. Dá-nos compaixão para ir ao encontro dos que se afastaram, sem juízo, com paciência, com testemunho de vida. Que não busquemos aparências religiosas, mas relacionamentos que geram transformação. Ensina-nos a falar a palavra certa no tempo certo, a viver a fé que resgata e atrai. Senhor, peço por aqueles que carregam culpa pesada. A eles declaro tua voz de perdão. Aquele que confessou, que buscou e se arrependeu, encontra braço aberto em ti. Que a memória do pecado não os defina. Que a cruz apareça como refúgio onde se encontra novo começo. Liberta-os do auto-julgamento que paralisa. Dá a graça de recomeçar, passo a passo. Deus, guia os jovens nas escolhas de vida, estudos, trabalho, casamento. Dá-lhes mentores para os que se acostumaram ao desânimo. Envia-lhes mentores e exemplos verdadeiros. Sinais que restaurem fé. Retiquedrônicas. Benimis lens. Era nos corações das nações. Lídereis, onde quer que estejam, sejam tocados pela responsabilidade de governar para o bem comum. Dá a quem exerce autoridade sensibilidade para proteger os mais frágeis e sabedoria para planejar o futuro em justiça. Mesmo em lugares de conflito, sê ponte e pacificação. Transforma ódio em diálogo, rancor em processo de reparação. Pai, coloque em nós o zelo pelo perdido. Dá-nos compaixão para ir ao encontro dos que se afastaram, sem juízo, com paciência, com testemunho de vida. Que não busquemos aparências religiosas, mas relacionamentos que geram transformação. Ensina-nos a falar a palavra certa no tempo certo, a viver a fé que resgata e atrai. Senhor, peço por aqueles que carregam culpa pesada. A eles declaro tua voz de perdão. Aquele que confessou, que buscou e se arrependeu, encontra braço aberto em ti. Que a memória do pecado não os defina. Que a cruz apareça como refúgio onde se encontra novo começo. Liberta-os do auto-julgamento que paralisa. Dá a graça de recomeçar passo a passo. Deus, guia os jovens nas escolhas de vida, estudos, trabalho, casamento. Dá-lhes mentores e exemplos verdadeiros. Que não sejam seduzidos por atalhos que destruam, mas que aprendam a paciência do caminho fiel. Envia oportunidades que legitimem o talento e promovam dignidade. Pai, agora peço por um mover de unidade entre as igrejas. Onde houver divisões que ferem o testemunho, traz reconciliação. Que a missão comum de proclamar o Evangelho nos una em amor prático e oração constante. Dá-nos discernimento para cooperar sem perder a fidelidade, e coragem para seguir juntos em passos que honrem o teu nome. Senhor, sela em cada vida aqui um senso renovado de propósito. Quando surgir a dúvida sobre o chamado, confirma com sinais de paz e portas que se abrem. Dá coragem para obedecer mesmo quando o caminho parece incerto. Rejuvenesce os sonhos alinhados ao teu reino e dá perseverança para concluir o que foi começado. Pai,
Entrego também àqueles que não conseguem ver saída em seus relacionamentos difíceis. Dá palavras que abram portas de conversas verdadeiras. Dá meios de reconciliação quando há arrependimento. E quando o mal persistir, concede proteção e sabedoria para tomar decisões que preservem a vida e a saúde emocional. Senhor, agradecemos pelas pequenas vitórias que muitas vezes passam despercebidas. Um dia de paz, uma conta paga, um encontro que renovou a coragem. Ensina-nos a contar essas bênçãos como prova de tua fidelidade e a cantar gratidão mesmo nas lutas. Agora, enquanto eu fecho mais este tempo de oração, peço que tu concedas a cada um aqui a certeza de que não pediu em vão. Que a paz que vem de ti seja âncora nas tempestades e que a esperança floresça como promessa cumprida no tempo certo. Reveste-nos com paciência para esperar e com olhos para perceber as oportunidades de servir. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o rosto do Senhor se levante sobre vocês e lhes dê graça. Que Ele lhes conceda paz em cada manhã e provisão para cada dia. Sigam em fé, irmãos e irmãs, mantendo o coração aberto à ação de Deus. Amém. Se quiseres deixar um pedido de oração, escreve com confiança, vamos interceder contigo. Compartilhe também este momento com alguém que precisa ouvir palavra de vida. Permanece na presença e receba o que Deus tem preparado para você. Se deixares teu pedido agora, Senhor, coloca-o diante de ti com ternura. Tu conheces o nome que às vezes não ousamos dizer em voz alta. Sabes da vergonha que o acompanha, do medo que o esconde. Toma esses pedidos que vieram em silêncio e em lágrimas e faz deles sementes de restauração. Que cada palavra escrita ou sussurrada encontre em ti um guardador fiel e que a paz que excede todo entendimento acalente o peito de quem espera resposta. Pai, agora te apresento aqueles que perderam o emprego e que madrugada adentro se perguntam como prover a mesa. Dá-lhes portas abertas, caminhos renovados e comunhão que os sustente. Inspira amigos, igrejas e comunidades a serem instrumentos práticos de socorro, não por espetáculo, mas por amor encarnado. Ensina-nos a dividir o pão e a esperança. Senhor, lembra-te também dos que carregam o peso da ansiedade e da insônia. Onde a mente se agita sem cessar, envia o teu espírito que acalma. Onde o coração teme, planta a convicção da presença tua. Que aqueles que se debatem com pensamentos sombrios encontrem mãos que os segurem e palavras que os conduzam de volta à verdade. Tu és luz e em ti não há trevas. Deus de toda consolação, visita os lares marcados pela violência e pelo medo. Traz sabedoria aos que protegem, coragem aos que fogem do silêncio e meios para restabelecer dignidade. Que os jovens que cresceram em meio ao conflito descubram caminhos de cura e alternativas que rompam ciclos. Pai, estendo minha oração pelos que estão longe de casa, estrangeiros, migrantes, refugiados. Dá-lhes abrigo onde houver portas abertas e humanidade onde houver rejeição. Que pertençam a lugares que aprendam a ver no estrangeiro o irmão e que nossas mãos se estendam sem suspeita, apenas com compaixão ativa. Senhor, abençoa as mães e pais que se sentem insuficientes. Onde a culpa pesa, lembra-lhes da graça que renova. Onde o cansaço domina, dá novo fôlego. Ensina-nos a educar com firmeza e ternura, a corrigir com paciência e a amar com alegria deliberada. Que os lares sejam escolas de fé e refúgios de afeto. Deus que cura memórias, toca aqueles que guardam traumas antigos. Que o passado não dite toda a história. Que haja processos de restauração, mãos profissionais guiadas por compaixão e comunidades que caminhem lado a lado. Dá coragem para buscar ajuda e humildade para aceitar apoio. Pai, oro por irmãos e irmãs que servem silenciosamente, voluntários, trabalhadores de base, líderes que não aparecem nas manchetes. Renova-lhes a coragem. Sustenta seus passos quando ninguém nota. Que a recompensa do serviço fiel seja primeiro o teu olhar e a alegria secreta de fazer o bem. Senhor, apresenta diante de ti os que duvidam, não para condená-los, mas para tocar onde a fé feriu.
Usa questionamentos como caminho para a verdade e não como muro de afastamento. Dá espaço seguro para perguntas e respostas, para dúvidas honestas que possam levar a encontros reais contigo. Pai, te peço pelos lares enlutados, que a dor da perda seja abraçada por tua presença, que a lembrança seja bálsamo e não corrente que imobilize. Dá passos de recomeço, coloca amigos que se sentem no lugar certo na hora certa, concede tempo para chorar e tempo para sorrir de novo. Deus de provisão, rogo pelos que vivem à margem, cuja dignidade foi roubada por circunstâncias cruéis. Que nossas comunidades aprendam a olhar, a ouvir e a agir. Dá políticas humanas aos que conduzem decisões e compaixão ativa aos que podem agir localmente. Ensina-nos a partilhar e a lutar por justiça com as armas da fé e da bondade. Senhor, abençoa os que hoje se aproximam pela primeira vez, os que abriram o coração agora, tocados por algo que não conseguem explicar. Que nenhum medo os faça recuar, que encontrem na igreja um lugar de acolhimento e não de suspeita. Dá a nós a sabedoria para recebê-los com simplicidade e verdade. Pai, transforma nossos corações, começando por mim. Onde houver orgulho, planta humildade. Onde houver silêncio, dá a voz que encoraja. Onde houver indiferença, acende compaixão. Que nossa fé não seja apenas palavra, mas gesto, presença e compromisso. Senhor, no silêncio que segue estas palavras, nós depositamos toda a nossa confiança em Ti. Fala a cada um conforme a necessidade que está no íntimo. Toma o que é frágil e faz nascer firmeza. Toma o que é partido e costura com a Tua misericórdia. Que a certeza da Tua presença seja alicerce para cada decisão e porto para cada alma cansada. Agora, meu irmão, minha irmã, se você deixou um pedido, escreva com fé. Se você precisa de alguém para orar contigo em particular, procura um irmão de confiança, uma liderança de sua comunidade ou escreve como foi pedido. Não carregue sozinho aquilo que é para ser levado em oração coletiva. Somos corpo. Quando um sofre, todos sofrem, e quando um é sustentado, todos são fortalecidos. Antes de encerrarmos este tempo, convido você a permanecer mais um instante em silêncio, entregando a Deus aquilo que ainda pesa. Respire fundo, entregue, ouça e permita que o Senhor fale ao seu coração. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, confiantes de que ouves cada clamor. Que a Tua paz nos guarde, a Tua presença nos console e a Tua luz nos guie. Em nome de Jesus, nosso Salvador, agradecemos e aguardamos a manifestação da Tua bondade. Amém. Que a graça permaneça com você. Se deseja que orem por algo em especial, escreve agora, vamos interceder. Se esta palavra trouxe consolo, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Permanece na paz do Senhor e segue firme, sabendo que não estás só. Se você deixou um pedido, escreva agora nos comentários ou envie sua palavra por mensagem. Nossa equipe de oração está pronta a orar com você e caminhar ao seu lado. Se precisa de acompanhamento pastoral ou suporte, peça nos comentários que alguém entrará em contato para orar de forma mais próxima e sigilosa. Não carregue sozinho, permita que o corpo de Cristo seja a ponte onde você precisa de socorro. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Ajude-nos a alcançar mais vidas com essa oração. Se quiser receber mais mensagens como esta, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Assim, seguimos juntos, fortalecendo nossa fé e cuidando uns dos outros. Fique na paz do Senhor, que a graça e a misericórdia dele te acompanhem hoje e sempre. Permanece neste lugar de silêncio por mais um momento. Deixa que a respiração se torne ponte entre o teu coração e o Senhor. Não precisas apressar as respostas. Muitas vezes a resposta de Deus vem na calma de um dia depois, na coragem que nasce devagar, no abraço que chega quando menos esperamos. Enquanto aguardas, quero te oferecer caminhos práticos para que essa oração não fique apenas guardada como sentimento, mas se transforme em caminho de fé visível e cotidiano. Primeiro, cultiva o hábito de ouvir.
Reserve diariamente um tempo curto e fixo, mesmo que sejam 5 minutos, para estar em presença. Feche os olhos, entrega o peso do dia e apenas escuta. Lê uma passagem curta da Escritura ou um versículo que te acompanhe. Deixa que uma frase desça e fique ali por um dia inteiro. Anota o que vier como inquietação, promessa ou pedido. Muitas vezes Deus fala nas coisas pequenas, numa imagem que retorna, numa lembrança que traz paz, numa ideia de ação que antes não aparecia. Ouvir é o primeiro passo para distinguir entre o que é nosso medo e o que é a voz do Espírito. Segundo, age em comunidade. A fé cristã foi feita para ser vivida em corpo, não em ilhas. Se sentes o peso de uma luta, procura um irmão de confiança. Compartilha não apenas o pedido, mas também o passo concreto que queres dar. Se não tens com quem falar ainda, pede ajuda para encontrar um pequeno grupo na tua igreja, um líder pastoral ou um ministério de apoio. Ofereça também presença. Visitar, ligar, enviar mensagem amiga. A presença humana costura esperança. O simples gesto de estar ao lado de alguém em dor é oração encarnada. Quando nos disponemos a seguir juntos, o caminho que parecia insuportável torna-se suportável. Terceiro, transforma a compaixão em prática. A oração que pedimos pelos marginalizados requer de nós atitudes diárias. Procura um gesto concreto esta semana. Um alimento a mais na cesta, uma doação singela, o tempo para ouvir a história de alguém que foi esquecido. Lembra-te que justiça e misericórdia andam juntas. Enquanto oramos por políticas e mudanças estruturais, sejamos também mãos que ajudam agora. Ensina a tua família, os teus amigos, as crianças a verem o outro como pessoa, com rosto e nome. Pequenos atos, multiplicados, mudam lugares. Quarto, persevere na esperança. A fé madura não é ausência de dúvida, mas persistência apesar dela. Haverá dias em que a fé parecerá seca. Nesses dias, mantenha a disciplina do estar, da leitura curta, da comunhão. Não confunda silêncio por parte de Deus com ausência de cuidado. Muitas folhas verdes germinam primeiro sob a terra. O broto demora, mas vem. Confie em Deus que guarda tempo e coração, e permite que Ele trabalhe com liberdade em teu ritmo. Agora, proponho-lhe um exercício simples que podes fazer agora onde estiver. Fecha por um instante os olhos, respira fundo 3 vezes. Na primeira respiração, agradece, lembra uma coisa boa, por menor que seja, e oferece gratidão. Na segunda, confessa, traz aquilo que pesa, nomeia-o e entrega-o. Na terceira, entrega e pede coragem para os próximos passos. Pede também por um gesto que possas fazer hoje, por menor que seja, para viver essa oração. Fica alguns segundos atento, anota uma ação concreta que vais realizar nas próximas 24 horas. Se precisares de ajuda para encontrar quem orará contigo de forma mais próxima, escreve nos comentários ou envia-nos uma mensagem privada que foi indicada. A equipe está pronta para ouvir e, quando necessário, encaminhar um acompanhamento pastoral. Lembra que o sigilo é compromisso nosso. Tua dor ou tua necessidade serão tratadas com cuidado e responsabilidade. Não carregues em segredo o que pertence ao abraço do corpo. Também te encorajo a participar ativamente. Responde alguém que pediu oração, oferece-te para visitar, apoia um projeto local que cuida de quem sofre. A fé se prova no amor prático. Quando cada um de nós faz um pouco, abrimos espaço para transformações reais na vida das pessoas e na cidade onde vivemos. Antes de seguir, deixa-me dizer uma verdade que creio ser essencial. Deus não nos convoca para sermos perfeitos, mas presentes. Não é preciso ter todas as respostas para estender a mão. Muitas vezes basta chegar com humildade e dizer, não sei como, mas estou aqui. Esse estar já é evangelho. A coragem de assumir pequenas falhas, pedir perdão, oferecer ajuda sem esperar reconhecimento, tudo isso configura o rosto de Cristo em nós. Seus passos podem começar agora. Manda uma mensagem a alguém, visita um vizinho que vive sozinho, doa aquilo que sabes compartilhar, ou simplesmente peça que alguém ore contigo. E enquanto fazes isso, lembra de voltar aqui e contar, quando for oportuno, como Deus tem agido. Testemunhos constroem fé.
Ouvir a história do outro nos fortalece e nos inspira a perseverar. Que a paz que exceda todo o entendimento te guarde, que o amor de Cristo te envolva e o Espírito Santo te dê sabedoria para cada decisão. E, acima de tudo, que possas experimentar a fidelidade de Deus nos pequenos e grandes dias. Obrigado por permanecer até aqui. Se sentires que esta palavra foi alimento, partilha com alguém que precise ouvir. O cuidado que damos uns aos outros é a continuação prática desta oração. Continua a escrever seus pedidos, continuaremos a orar. Permanece firme, caminha com coragem e lembra, não estás só. Antes de encerrar, quero deixar-te uma lembrança prática e simples. Escolhe hoje um pequeno compromisso que possas manter por 7 dias. Pode ser uma curta pausa de 5 minutos para orar ou meditar pela manhã, uma mensagem semanal a alguém que sofre, ou anotar ao final do dia 3 coisas pelas quais foste grato. Esses hábitos minúsculos criam raízes. Não te cobres perfeição, celebra cada passo. Quando todos nós plantamos pequenos atos de cuidado, a comunidade cresce em resistência e ternura. Se te sentires sozinho agora, não esperes até amanhã. Liga ou escreve para uma pessoa de confiança. Pede que alguém ore contigo. Procura um grupo de apoio na tua igreja. Se a vergonha ou o medo impedirem, começa por um bilhete anônimo ou por procurar auxílio profissional se necessário. Cuidar da mente também é cuidar da alma. Lembra, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é coragem. Vamos fechar com uma oração breve, não para prometer atalhos, mas para entregar o nosso cansaço e pedir força. Fecha os olhos se puderes, respira calmamente e acompanhe estas palavras em teu coração. Senhor, Tu que conheces cada fenda do nosso medo e cada anseio do nosso peito, visita hoje aqueles que leem estas linhas. Dá consolo onde há desolação, companhia onde há solidão, clareza onde há confusão. Ensina-nos a ser mãos e ouvidos uns para os outros. Dá-nos sensibilidade para ver o invisível e coragem para agir. Renova nossa esperança. Dá-nos paciência para esperar o tempo das sementes. Que a Tua paz, que exceda o entendimento, guarde os nossos corações. Em Teu nome. Amém. Se sentiste esse acalento, faz algo concreto. Compartilha esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Deixa nos comentários um pedido de oração ou um testemunho do que Deus tem feito contigo. Se aqui chegaste por vídeo, fica comigo, inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa o teu like. Assim, chegamos a mais corações que precisam de palavra e companhia. Também segue-nos nas redes onde preferires para receber pequenas meditações e convites práticos durante a semana. Obrigada por estar presente. Volta sempre que precisares. Aqui haverá sempre um espaço de oração, escuta e orientação. Que o Senhor te sustente, que Jesus te mostre o caminho de compaixão e que o Espírito Santo te dê força nos passos pequenos e firmes. Vai em paz, com coragem para estender a mão. Segue em frente com passo tranquilo. Guarda no coração o compromisso de 7 dias e permite que o Senhor te molde nas pequenas escolhas. Quando a rotina apertar, lembra-te da oração que fizemos juntos. Volta a ela, repete as palavras e deixa que a paz te encontre novamente. Se esta mensagem tocou o teu coração, partilha com alguém que precise ouvir. Deixa nos comentários um pedido de oração ou o teu testemunho. Inscreve-te no canal e ativa as notificações para que possamos seguir juntos nesta caminhada de cuidado e fé. Que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre.